Olá, lindonas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui então hoje para mais um vídeo nesse canal e um pouquinho diferente, né? Vocês podem ver pelo cenário, não estou num estúdio todo arrumadinho, com cenário bonitinho atrás, não. Tô aqui no sítio, no lado de fora, né? Lá o meu varal de roupas. Mas é que eu quero mostrar pra vocês, a partir de agora, nos vídeos aqui da Fujiko, a realidade mesmo. Que nem sempre a gente tá gravando num cenário todo montado, todo bonitinho, né? Eu acho que eu quero trazer um pouco mais da realidade mesmo do cotidiano de nós crocheteiras, ou pelo menos a minha realidade, né? Compartilhar ela com vocês. Então, nesse vídeo, né, nós vamos começar assim nesse formato mais, eu diria que quase que um diário, talvez. Não sei dizer o certo. Mas é uma experiência diferente, né? Eu me sinto mais livre quando eu consigo estar crochetando em qualquer espaço da minha casa e poder compartilhar isso com vocês, acho que é algo que estava me faltando assim. Então, como vocês podem ver, né? Eu sou Sionara Gerson, artesã da Fujiko Crochê, e nós estamos aqui então hoje para mais um vídeo da Fujiko. Eu comecei, na verdade, esse vídeo no dia de ontem, à noite, comecei essa peça com retalhos de fios, de texturas. E a ideia é fazer um colete. Eu vi essa imagem que eu vou postar aqui no cantinho aqui pra vocês. Eu vi a imagem dessa peça no Pinterest, mas eu acho que vai ficar um pouquinho diferente. Tudo que a gente vai precisar fazer, o que vocês quiserem fazer também, é tirar a medida do busto. E para tirar a medida do busto, vocês vão precisar de uma fita métrica, tá? E vocês vão tirar essa medida aqui, tá? Então, é passar a fita pelo entorno aqui do teu busto, não aperta demais, ó, e faz aqui a tua medida, ó. Eu tenho 97, 98, ó, dá uma ajustadinha, deixa um pouquinho mais soltinha, se é uma peça que tu quer mais soltinha, tá? Ou se tu quer uma peça mais ajustada, tira bem certinho a medida. No meu caso, é 97, a minha medida do busto, bem certinha, ó. Dessa maneira, tu vai sempre conseguir fazer uma blusa sem errar tuas medidas. A partir disso, começar a trabalhar em ponto baixo. Eu tô usando muito nas peças hoje em dia, que eu faço aqui da Fujiko, esse fio aqui, que é um fio maravilhoso. Eu vou colocar aqui também a fotinho dele pra vocês. É um fio da Círculo, ele é um fio de lurex, tá? Uma espécie de lurex, é um brilhinho, tá? Ó, ele tem um brilho, parece um fiozinho de cabelo. E eu tenho colocado ele principalmente nas peças que eu trabalho com retalhos de fios, porque eu acho que dá um toque, dá um charme a mais. E eu amo um brilho, eu amo mistura de cores, então é um pacote completo, né? E perfeito com a cara da Fujiko, tá? Então, assim, ó, peguei todos os meus restinhos de fio aí, pega o que você tem em casa, tá? E eu comecei fazendo uma peça que era pra ser um colete, mas eu tô desconfiada que isso vai acabar se tornando uma outra coisa. E sim, eu estou deixando todas as emendas aparentes, tá? Então, assim, não se prenda com isso, tá? E ponto baixo, e segue trabalhando. Como vocês sabem, as peças da Fujiko, elas não têm pontos elaborados que precisa de muitos detalhes, né? Eu também não faço muito recortes nas peças. Então, poder compartilhar esse jeito mais livre de tecer, né? O meu dia a dia mesmo tecendo, porque a gente não fica o tempo todo numa mesa com luz e suporte de telefone em cima, tecendo a peça o tempo inteiro, né? Poder compartilhar isso com vocês como real é de fato, nossa execução, para mim, me deixa de uma maneira mais leve também, mais gratificante de poder compartilhar. E, gente, poder tecer com esse ar puro, né, com esse solzinho lindo que tá aí fora, com esse verde maravilhoso, tá um ventinho tão delícia. Ouço, escuta um pouquinho o barulho da natureza.
E eu amo estar tecendo aqui fora e olhando para essa árvore. E essa árvore é a minha preferida. Ela tem um mistério, ela tem uma magia que me encanta. Eu amo estar aqui fora e olhar para ela. E claro que chega uma hora que a gente tem que voltar para dentro de casa porque anoitece, né? E uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho gostado de fazer, é assistir televisão, assistir série. Eu tenho feito isso muito com a minha filha, é uma coisa que eu não fazia mais, né? Eu não tinha o hábito e eu tô gostando. Essa série que a gente estava assistindo era sobre o mistério de um crime, então tava bem legal, assim. E é uma coisa boa. Esse é o cantinho onde eu trabalho, né? Quando eu tenho que fazer uma gravação, mostrar um pouquinho mais de perto os pontos, é na mesa da sala mesmo. Então, já são exatamente 8h30 da noite e eu já produzi bastante, né? Parte das costas e aqui a parte da frente. Ainda não costurei os ombros, né? E aqui tem um decote, ó, um decote em V, um pouco mais profundo assim. Eu não sei que tamanho vai ficar, porque na realidade eu quero usar ainda o que eu tenho aqui de fio e eu vou usar somente isso aqui mesmo. Então não tem muito fio ainda. Não está sendo fácil trabalhar com esse fio aqui junto com a textura, porque parece que vai trancando um pouco na agulha, então tá um pouquinho mais lento. É uma peça que ficou bem soltinha, né? Ela tá bem soltinha, não vai ficar ajustada no corpo. Que mais? Eu gostaria que pudesse ficar quase como que um mini vestido, mas pela quantidade de fio que eu tenho aqui, não vai ficar uma espécie de colete mesmo, um pouquinho mais longo, né, um coletinho fechadinho assim na frente. Tô trabalhando ele todinho em ponto baixo, né, e com exceção aqui do decote, que eu fui diminuindo, cada carreira que eu começava aqui no meio, eu fui diminuindo um ponto, né, e trabalhei as últimas 5 carreiras em cima sem diminuição, então eu finalizei aqui com 14 pontos e desse lado aqui com 14 pontos. Foi a única coisa assim que eu fiz de diminuição. Eu não costumo trabalhar muito com decote em V, mas me deu vontade, né? De vez em quando dá umas vontades assim na gente. Não tô preocupada com questão de cores, é aproveitamento mesmo desse material aqui. E aí depois, quando a peça estiver concluída, que eu tiver usado todos esses restinhos aqui de fios, ó, todos esses restinhos aqui, aí eu vou fazer um acabamento mais colorido. A minha ideia é poder bordar em cima com flores e pedrarias, mas vamos ver como vai ficar no final. Fora isso, nada demais. Mas agora eu vou dar uma pausa. Por hoje foi suficiente. Hoje eu não vou tecer mais. Eu já tô um pouquinho cansada. E eu quero ainda lavar a louça, né? Que a gente jantou e eu não lavei a louça. Ó. Mas tá ficando legal, né? Ó. Não vou fazer... A princípio não vai ter muitas coisas aqui, mais um acabamentinho. Tô pensando seriamente em fazer um caseado de acabamento, um caseado mais colorido, e daí sim eu vou pegar outros fios pra fazer esse acabamento. E é isso, gente. Tem lá muito mistério, assim, nas peças que eu faço. As peças, normalmente, assim, a construção dela, ela é muito básica, muito simples. E como eu falei pra vocês, é a fita métrica, medida do busto. Fiz um cordão de correntinha, trabalhei de forma circular, levantei a parte da frente, né? Fiz o decote aqui, que daí, claro, vai diminuindo um ponto em cada lado para fazer o decote V. Fiz um decote bem aberto. Costas, subi a mesma quantidade de pontos, né? Que eu dividi frente e costa, duas partes iguais, né? Quando eu parei de circular. Trabalhei ali a altura que eu queria, fiz uma cava bem mais longa para poder usar com camisa, para poder usar em cima do blusão, para poder usar ele soltinho, sozinho, como uma blusa. Eu acho que vai ser uma peça bem versátil.
E principalmente porque eu queria mesmo muito finalizar esses retalhos de fios aqui, porque eu tenho outros retalhos, outras peças que eu quero fazer. E tô gostando, tô gostando. Mas é tudo muito simples, ponto baixo, né, como eu disse antes. É na simplicidade dos pontos que eu gosto para poder depois brincar, encher de bordados, encher de flores, né, colocar... tô com as emendas amostras, eu não vou tirar essas emendas, eu não vou cortar fora, eu vou deixá-las aparentes. Vou inclusive destacar cada uma delas para dar um tchan, né, para chamar atenção. E eu acho que vai ficar legal. Acho que vai ficar bem bacana. E é isso, assisti um pouquinho de série, né? Comi um chocolatinho. E agora eu vou lavar a louça, descansar para amanhã, quem sabe, a gente conseguir finalizar essa peça, né? Ou pelo menos quase finalizar ela. E olha, hein, nem era essa peça que eu queria gravar primeiro, viu? Eu tô com uma lista ali de peças que eu quero fazer até outubro ainda, porque eu praticamente não trabalhei esse inverno, né? Então eu fiquei com muita vontade de fazer umas peças de inverno, mas que eu ainda vou usar nessa meia estação, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, às vezes é friozinho, então eu sei que eu vou usar ainda. E são peças que dá para usar tranquilamente aí numa meia estação bem tranquila, então apesar de já estar chegando primavera, verão, a gente vai ter umas peças meio quentinhas. E umas coisas que eu nunca fiz, tá? E que eu sempre fiquei com vontade de tecer e eu nunca teci. Então eu vou tecer e compartilhar esse meu dia a dia tecendo essas peças junto com vocês. Espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo, porque é diferente para mim também. Essa coisa mais descontraída, mais despojada, assim, mais leve. Eu confesso para vocês que tem hoje, né, durante esse dia de gravação, que eu gravei ali esses takes aqui com vocês e que eu fui fazendo a peça, eu me senti mais livre e fluir um pouco melhor. Mas o principal é saber se vocês vão gostar. Como vocês podem ver, a gente tem participação especial da Fifi, né? Para quem tá chegando aqui no canal, a Fifi é a nova moradora dessa casa, né? E ela gosta muito de fazer parte dos vídeos porque ela adora brincar com os restinhos de fios, né? Então, quando eu tô trabalhando ali com novelinha, ela tá brincando, me ajudando, entre aspas. Mas por hoje é isso. Vou encerrar por aqui e aí amanhã eu volto pra gente continuar aqui a nossa peça. Gente, ela tá bem pesadinha, viu? Como eu tô usando... Ah, outra coisa que eu não falei, tá? Eu não falei durante o vídeo todo. Mas para quem conhece a Fujiko já sabe que é assim que funciona. Todas as vezes que eu trabalho com retalhos de fios, com restantes de materiais, né? Retalhos, recortes, eles têm muitas emendas. E por esses detalhes terem muitas emendas, eu sempre uso um fio de sustentação, um fio de suporte. No caso, eu tinha esses aqui que eu ganhei, que é super fininho, ó. E eu tô usando ele duplo, tá? Junto com o meu fio brilhoso aqui de lurex. Então, por mais que, digamos que uma dessas minhas emendas pudesse abrir, ou normalmente esses fios, assim, que eles têm essas texturas, eles são fios frágeis, tá? Se tu puxar ele demais, às vezes ele se rompe, né? E eu tenho muito medo de fazer uma peça e lá depois com o uso acontecer dessa peça, um fio lá dentro se romper e a peça se abrir, os pontos se desmanchar. Então eu sempre cuido muito para que as peças tenham toda a segurança possível, apesar de eu estar usando retalhos de fios, para que as peças tenham a segurança de que elas nunca vão se abrir, né? De que essas emendas não vão se romper. E se porventura, em determinado momento, uma dessas emendas venha a se romper, eu tenho o fio de segurança que vai fazer com que a minha peça não se abra, ela vai continuar ali tranquila. Eu vou lá, vou dar um nozinho de novo, né? Vou fazer ali o suporte de novo do fio e tá tudo bem. Então, sempre que vocês trabalharem com retalhinhos de fios, eu dou uma dica para vocês. Tentem usar em um fio de sustentação, né? Pode ser um fio de bebê, pode ser um fio cleia, pode ser um fio de algodão, pode ser o fio que vocês quiserem, tá? Eu confesso para vocês que eu gosto muito de usar fios de bebê, né, para peças de acrílico.
E eu uso muito o fio mais fininho, né? O fio Cleia ou outro fio de acordo com o gosto de cada um, para dar o suporte nas peças de verão, porque eu amo trabalhar com retalhos de fios e para mim é a coisa mais maravilhosa do mundo. Acho que as peças ficam super únicas e muito especiais, porque a gente sempre tem uma história para contar com os nossos retalhos. Recado dado, nos vemos amanhã para mais um dia de gravação por aqui. Boa noite, lindonas, até amanhã. Bom dia, bom dia! Voltamos aqui para mais um dia, né, de gravação. Já tomei café, já fiz um monte de coisa aqui na casa, né? E agora, então, eu vou pegar de novo a peça que a gente parou de produzir ela ontem à noite, né? Paramos ali ontem para gravar. Então, hoje o que a gente vai fazer, tá? Teoricamente, hoje eu vou finalizar. Teórica não, né? Mente não, né? Na prática mesmo. Eu vou finalizar, então, tudo que tem de fio do corpo dessa peça. Vamos ver até que comprimento ela vai, como eu falei ontem, né? Vou tentar aproveitar o máximo dos fios que tem e ver até onde ela vai. E aí, depois disso, eu parto para a questão de detalhes, de acrescentar os detalhes na peça. Eu acho que vai ficar legal. Ficou uma peça mais pesadinha por conta do ponto baixo, né? Deixa a peça um pouco mais estruturada, mas tá ficando bem legal. Então, vou continuar aqui, vou gravar um pouquinho aqui dentro de casa. O solzinho lá na rua já tá dando o ar da graça, então vou gravar aqui um pouquinho aqui dentro de casa e daqui a pouco eu vou lá fora pra curtir um solzinho. Ah, uma coisa que hoje tem que fazer, que eu esqueci, é que hoje eu vou ter que costurar esses ombros, né? Até pra gente poder experimentar e ver como tá ficando, né? Ó, acho que eu vou ter que costurar aqui, ó. Aqui e depois aqui. E, sinceramente, eu acho que eu vou começar fazendo isso agora. E aí, gente, o que aconteceu? Eu costurei os ombros, achei que eu tinha gravado para mostrar para vocês, só que eu acho que eu não gravei. Essas coisas acontecem, né? Mas enfim, gente, dá meio-dia e pouco aqui no sítio, o sol começa a aparecer na frente da casa e é o horário que a gente vai para curtir um pouquinho a natureza, pegar um solzinho, tomar um chimarrão. Então, tudo que aconteceu nessa tarde foi que eu finalizei, fui tecendo ali em ponto baixo com os fios até finalizar todos os fios, tá? Para daí sim, depois a gente poder fazer as aplicações de flores, né? E pedrarias, que é o que eu quero fazer para essa peça, quero deixar ela bem conceitual. Então não tem muito mistério não, tá, gente? É continuar tecendo em ponto baixo ou o ponto que tu escolheu, né? Eu queria uma peça mais estruturada, usei o ponto baixo, mas tu pode tranquilamente aí fazer com ponto alto ou o ponto que tu preferir, tá? E aí depois fui fazendo, tecendo até ter todo o comprimento, nem é comprimento, até usar todos os fiozinhos que eu tinha de textura. Aí quando eu finalizei eles, para mim a peça estava pronta já para ir para os detalhes finais. Oi, voltamos aqui de novo, né? No fim, ontem finalizei a peça, concluí ela e acabei não vindo mostrar para vocês, né? Gravei aquele pedacinho lá fora, daí a gente acabou entrando aqui para dentro de casa e eu fui fazer as coisas, fazer janta e tal, e acabei não gravando para vocês. Mas eu finalizei a peça ontem da estrutura dela do crochê, né? Do que tínhamos que fazer. Eu usei todos os fios e ela ficou assim, ó. O decote, a cava, né? E ficou nesse comprimento aqui, ó, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou usar retalhinhos de fios coloridos, tá? Peguei esses aqui que eu tenho. E eu vou fazer no decote, nas mangas e na parte de baixo aqui uma carreira de ponto baixo e ponto caseado, tá?
que é tipo aqueles caseados que a gente fala de pano de prato, né? Os caseadinhos da vovó. E aí depois já deixei preparado aqui. Eu já bordei algumas, né? Eu tenho aqui sempre junto comigo umas cestas de flores que eu vou fazendo conforme vai sobrando material. Enganchou aqui minha pulseira. E aí eu peguei algumas já, ó, e já bordei elas com pedacinhos, bijuterias antigas, tá? Isso aqui era um brinco, ali algumas pedrinhas, tá? Então eu fui fazendo vários tipos de florzinha, ó, detalhes, né? Aquele restinho de fio que tu vai lá e usa e faz uma florzinha coloridinha, né? Aqui tem uma rosinha, ó. Todas elas eu bordei, já deixei todas bordadinhas, ó. E bem livre, tá? Sem nenhum segmento de nada, assim, sabe? É bem livre mesmo. Aqui depois eu mostro pra vocês, eu viro a câmera pra mostrar. Eu tenho várias bijuterias, miçanguinhas de brincos que eu não uso mais, que eu desmanchei. E aí é com isso que a gente borda, tá? Isso aqui era uma pedrinha de um brinco, ó. E aí tá ali com pérolas, várias miçanguinhas, ó. Então, eu fui fazendo várias florzinhas assim. Não tem receita das florzinhas, tá? É bem livre mesmo, tá? Aqui tem vários modelinhos, eu gosto de ir brincando e fazendo várias diferentes. E aí vou guardando a mini rosinhas. Enfim, gente, é bem imaginação solta mesmo, tá? O que vai fazer a diferença vai ser os bordadinhos para dar um brilho, para dar um detalhe. Ó, isso aqui era uma pecinha de uma pulseira, ó. E aí com umas pérolas. E aí depois é só costurar. E também tem umas folhas que eu fiz já há muito tempo e eu nunca usei. Então acho que hoje eu vou usar. Olha só, uma rosinha, daí eu bordei o centro da rosinha, ó, com miçanguinhas e pérolas, tá? Então é bem livre, tá? Isso aqui eu não vou gravar, gente, porque isso aqui é livre demais mesmo, tá? Tudo que vocês verem aqui na Fujiko, aqui nesse canal, são coisas livres que vocês vão fazendo de acordo com a vontade de vocês. Eu tenho aqui, ó, um pote, ó, cheio de miçanguinhas, tá? Ó, eu vou separando elas e vou colocando nos potinhos. E aí, quando eu quero trabalhar, fazer um bordado, ó, isso aqui era peças de um colar, né? São peças maiores, ó, que dá inclusive para depois se quiser fazer um colar, alguma coisa, ó, montar. Então eu tenho várias dessas pecinhas, peças de brincos que quebraram, antigos, tá? Ó, aqui tem mais um pedacinho da pulseira, daquela pulseira que eu mostrei pra vocês, ó. Então, tudo isso, quando estraga uma bijuteria minha, eu guardo pra eu poder usar e fazer daí esse tipo de bordados, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Já mostrei as flores aqui que a gente vai usar, que a gente vai costurar. Tenho aqui, ó, o cesto com mais alguns tipos de florzinha, ó. Que as flores, esse tipo de florzinha que tem aqui no canal da Fujiko, tá? A rosa também, tá? Essa rosinha aqui, ó, também tem vídeo aqui no canal da Fujiko pra quem não sabe fazer, tá? Então, tem várias florzinhas aqui, ó, mas eu bordei aquelas ali. Se precisar de mais, eu bordo mais e a gente coloca na nossa peça, tá? Então, tudo que eu vou fazer agora vai ser fazer um detalhe de ponto baixo, usando os fios coloridos para dar um toque de cor. E aí depois a gente vai aplicar as flores para dar um destaque junto com os fiozinhos que estão pendurados aqui na nossa peça. Vai ficar uma coisa meio desconstruída, um pouquinho conceitual, mas acho que vai ficar bacana. Então, para fazer esse detalhe na peça, eu peguei os fiozinhos coloridos, usei cabo duplo, 2 cabos, tá? Para dar um pouco mais de estrutura na peça. E eu trabalhei em ponto baixo, um caseado com ponto baixo, fazendo 3 pontos baixos no mesmo espaço onde tu pegou primeiro, sabe? E aí dava um espaço ali que eu via que não ia enrugar a minha peça e ia fazendo por igual em todo o contorno da peça, tá? 3 pontos baixos no mesmo espaço do primeiro ponto.
Aí deixa um espaço razoável e faz mais 3 pontos baixos. É como um caseado de pano de prato mesmo, tá? Mas se tu não quer fazer algo assim, tu pode tranquilamente ir contornar a peça só com ponto baixo. Eu fiz isso na gola, nas mangas e no cós da parte de baixo da nossa peça. Cada uma dessas aberturas eu usei um tom, tá? Então aqui na gola eu usei esse laranjinha, depois vocês vão ver ali que na peça final vocês vão ver que na manga eu usei um tom de rosa e na parte de baixo eu usei um tom de amarelo limão para dar um contraste de cor, tá? Mas é muito livre, vocês podem usar tranquilamente aí apenas uma cor, fazer só uma carreirinha de ponto baixo ou fazer uma carreira de ponto leque, o que vocês acharem melhor, tá? Isso tudo é uma ideia, compartilho uma ideia com vocês aqui para inspirar e vocês colocar os detalhes que vocês mais gostam, que vocês acham interessante aí na peça de vocês. Outra coisa também que é importante falar, eu vou aplicar nessa peça muitas flores e muitos detalhes. Eu sei que tem gente que não gosta de tantos detalhes assim numa única peça. Então avaliem e façam a peça de acordo com o gosto de vocês. A pessoa mais importante que vocês precisam agradar o tempo todo é vocês mesmas, tá? Então é sempre importante, eu friso muito isso aqui nos vídeos da Fujiko, que é: não façam nada que vocês não vão gostar. Não façam nada que não tenha o estilo próprio de vocês, tá? Então, assim, não gosta de colorido? Não coloca colorido. Não gosta de aplicação de flores? Não aplica flores. Não gosta de emendas de fio? Não deixa as emendas aparentes. Vai lá, faz a emenda bonitinha e corta o fio, tá? Eu coloco aqui nas peças a minha identidade, a minha essência, o meu gosto pessoal. E vocês colocam na de vocês exatamente aquilo que agrada o olhar de vocês, tá bom? Então aqui é um lugar de inspirações para vocês. E eu espero muito de todo o meu coração que vocês se inspirem através dessas peças ou que dê ideias para que vocês possam fazer peças diferentes a partir do que eu mostro aqui nesse canal, certo? Olha só, então eu fiz aqui os acabamentos, né? Fiz um caseado e uma carreira de ponto baixo com outro fio para dar um destaque, tá? Só para dar um coloridinho a mais. E aí aqui, ó, eu já apliquei não, né? Eu acomodei aqui as flores, né? Já estão bordadinhas e já ajustei elas aqui em cima de um jeitinho que eu achar que fica legal, tá? Mas aí lembra, tá? É muito do gosto de cada um. Eu vou centralizar as flores todas num lado só do nosso colete, tá? Mas poderia tranquilamente ser espalhado aqui por toda a nossa peça. Mas eu acho que vai ficar bacana se a gente deixar aqui só de um lado. Acho que vai ficar mais legal e bem colorido, bem assim para dar um impacto na peça, vai ser com certeza as flores. Então agora tudo que a gente tem que fazer é costurar, porque eles já estão bordadinhos, né? Então é só costurar. Eu vou pregá-los agora com alfinete, depois que eu acomodei bem aqui, eu prego, coloco uns alfinetes para prender e aí eu poder fazer a costura sem ter risco das peças saírem do lugar. E aí depois a gente vai para a composição dos arremates, né? De como elementar mais aqui as peças. Eu não vou cortar esses fios, eles vão ficar todos aparentes, tá? E a gente vai dar mais uma incrementada aqui na peça depois. Então, tudo que a gente faz agora, depois que tu acomodou, como eu disse, né, as flores, tu pode pegar um alfinetes, tá? E acomodar as peças, né? Prender elas, para não ter risco de, na hora da costura, elas saírem do lugar, que é muito comum acontecer depois das peças saírem do lugar na hora de costurar. Isso vai facilitar bastante, tá? Ó, então eu vou prendendo aqui com os alfinetes, tá? Eu tenho aqui umas folhas que eu já tinha, umas folhagens verdinhas aqui que eu já tinha costurado, já tinha feito nem me lembro quando, para algum outro projeto que eu acabei não usando, tá? Então, vou colocar elas aqui também.
Acho que vai ficar super bem nesse projeto aqui. Ó. E aí, a gente vai acomodando elas para depois só costurar. Isso tudo, gente, é uma ideia, tá? Por exemplo, assim, eu não gosto de peças tão coloridas, né? Eu não gosto de tantos detalhes assim. Você pode simplesmente colocar só uma florzinha ou nada, usar a peça, né, livre, deixar ela assim como ela tava, já estaria linda também, tá? É que eu gosto muito desses tipos de aplicações na peça. Por isso que eu sempre uso pontos básicos no crochê. Vocês nunca vão ver nenhum ponto diferente, assim, nunca também é uma palavra muito complicada, né? Mas dificilmente vocês verão alguma peça aqui com algum ponto rebuscado de crochê aqui no canal da Fujiko, porque como eu uso muitas cores, muitos retalhos, né? Eu encho a peça de informação, então, raramente, dificilmente, vocês vão me ver usando algum ponto mais trabalhado, mais rebuscado, sabe? Eu normalmente vou usar sempre os pontos mais básicos, porque os detalhes ficam todo por conta dos bordados, enfim, né, das pedrarias, aplicações e tudo mais, sabe? Então, isso é algo que diferencia também bastante, assim, o trabalho, né? É algo que eu gosto muito, eu sempre me preocupei muito em deixar as peças com bastante informação, mas informações que elas têm a ver com o meu estilo, né? E como eu já falei para vocês em outros vídeos, para mim, mais é mais, nunca é de menos, nunca é menos, né? E é algo que faz parte do meu estilo, do meu jeito de vestir, né? Eu gosto de peças que chamem a atenção, é algo que me agrada, né? Mas se você não é assim, não coloque, tá? Faça do jeitinho do teu gosto pessoal. Então, tá aqui, ó, minha agulha, né? E tudo que a gente vai precisar fazer agora é costurar. A gente já marcou aqui todas as nossas pecinhas. Então, agora, ó, é boa vontade e costurar. E a costura, ela é livre, tá? Só tenha que cuidar sempre de pegar um fio bem resistente para que esse fio não se rompa, tá? Por que que eu gostei de bordar primeiro as peças? Porque daí depois, caso tu queira trocar, tu não queira mais usar esse bordado, você pode ir lá cortar o seu fiozinho e tu vai ter todas as flores ainda intactas com o mesmo bordado e vai poder usar em outra peça, tá? Então, tudo que tu vai precisar fazer é ir costurando. E o legal de usar uma linha, que eu tô usando uma linha mais numa cor neutra, né? Tô usando um tonzinho ali marronzinho. Uma agulha de costura mesmo, porque daí ela entra melhor na fibra, costura melhor, tá? Então, também fica um acabamento bonito do lado avesso da peça. Então, costure aí todas as tuas flores. Se quiser ir trocando a posição das folhas também, fica legal, fica bacana, tá? E é isso, gente, não tem mistério não, tá? É ir costurando, vai fazendo aí cada florzinha, eu fui arrematando, fui cortando, porque daí o acabamento fica melhor. Tu não fica passando fio na parte de trás e fica um trabalho mais limpo, mais bonito, né? É sempre gostoso a gente dedicar um pouquinho mais de atenção para os acabamentos, que é o que vai diferenciar a tua peça. E esse, então, é o resultado final da nossa peça. Vocês podem ver, os fios são todos aparentes, ficou uma peça colorida. Esse bordado, para mim, assim, é o auge da peça, junto com a textura do fio, junto com o brilho. Então, é uma peça com muita informação, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Esse é meu estilo, é meu jeito de vestir, é o que eu gosto de produzir, é o que eu gosto de tecer. E eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, né, os detalhes da peça. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com os amigos, ativar o sininho, se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que vem por aí. Obrigada pela companhia, até o próximo vídeo.